Inédita aqui na nossa rádio. Vamos conversar com Zeina Latifi, é atual secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, economista-chefe da XP Investimentos também. Eu vou falar um breve currículo aqui da Zeina, pessoal, para que a gente possa entender a carreira que a Zeina conquistou e tudo que ela trabalha, né, a contribuição dela para o Estado. A Zeina é doutora em Economia pela Universidade de São Paulo, na USP, economista-chefe, né, da XP Investimentos, trabalhou no Royal Bank of Scotland, na Inglaterra, ABN AMRO Real e HSBC, escreve colunas semanais para o Broadcast da Agência Estado, também ministra palestras, né, que abordam temas pertinentes ao mercado financeiro nacional e internacional também. Zeina é doutora em Economia e uma das consultoras econômicas mais influentes e respeitadas do Brasil. Zeina, bom dia. Falei certo? Obrigada pela sua presença aqui com a gente. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Só uma pequena correção, eu não sou mais economista da XP, eu estou realmente dedicada ao governo do Estado de São Paulo. Ah, legal. Que bom, melhor ainda, né, para o nosso Estado e para as políticas que a sua pasta desenvolve. Obrigada pela participação com a gente. Eu queria começar, para que as pessoas pudessem entender, a sua pasta é uma pasta muito importante, né, que desenvolve políticas que envolve educação, empreendedorismo, oportunidades, né, de empregabilidade para jovens, para qualificação de jovens. É isso basicamente para a gente dar entrada nessa entrevista que a sua pasta faz, né, Zeina? Muito bem, é isso mesmo. Tem, claro, a gente tem as universidades paulistas, né, associadas. Nós temos a Junta Comercial, a JUSCESP, o IPT, a FAPESP. Então, é uma pasta que tem uma responsabilidade muito grande. E eu diria que, bom, também toda a parte de ciência e tecnologia, enfim, está associada à pasta. Mas eu diria que essa questão da formação de pessoas, de jovens, né, a educação, a profissionalização, a empregabilidade, quer dizer, são temas centrais neste momento, né? E aqui contar uma história para vocês, quando o governador Rodrigo Garcia me convidou para assumir a pasta de desenvolvimento econômico, ele falou: olha, Zeina, tem um duplo E aí, tem um duplo, né, educação e emprego. Então, realmente um foco importante. E por que isso, né? Nós tivemos contração do PIB, né, recessões, né, muito fortes no Brasil. Se a gente for pensar no intervalo de pouco mais de 10 anos, foram 3 crises importantes, quer dizer, crises, no caso, até profundas, né? 2 delas associadas ao cenário internacional, né? Tivemos agora a pandemia, mas tivemos outra ali entre meados de 14 e 16, que foi uma contração profunda, 8% a contração do PIB. E a gente ainda não conseguiu, eu digo Brasil e São Paulo, né? Grosso modo, a gente não conseguiu retomar os indicadores do mercado de trabalho lá de trás. Então, felizmente, a economia paulista tem tido um bom desempenho superior à média do país. Temos uma criação de vagas que é 1/3 aí do que é sendo gerado no país. Então, é um volume forte, mas ainda tem um desafio de recuperar os indicadores lá atrás. E tem outro ponto que é importante colocar para vocês, porque eu acho que a gente tem que enfrentar os problemas. Não adianta empurrar para baixo do tapete. E essa é uma preocupação do governador Rodrigo Garcia. É o aumento da pobreza que a gente vê no país e no Estado desde 2017, em função da recessão lá de trás, em função dessa crise lá de trás, e a pandemia exacerbou isso. A gente vê cada vez mais novas tecnologias sendo utilizadas, mercado de trabalho cada vez mais exigente e muitas pessoas não conseguem se inserir no mercado de trabalho. Então, completando a minha resposta, essa questão da empregabilidade, né, de cursos técnicos, cursos profissionalizantes, para reinserção das pessoas, inserção dos jovens e reinserção de adultos no mercado de trabalho, hoje é um foco prioritário da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Zeina. Bom dia, Zeina. Xandu, tudo bem? Tudo Aliás, bem. eu queria parabenizar o governo do Estado de São Paulo por colocar 2 mulheres nessa pasta, né? A Patrícia Ellen, agora a senhora tocando. Muito legal. Acho que dá um alento quando a gente vê mulheres ocupando cargos de liderança. Para mim é um alento. Porque é outro tipo de visão, né, Zeina? Eu acho que se as mulheres tivessem mais mulheres em mais cargos,
a gente não estaria nessa situação. Essa questão da qualificação, Zeina, a pandemia piorou muito já, o que já não era tão bom assim no nosso país. Acho que ainda atrapalha, a gente está resgatando, é o que você falou, tem que resgatar a pandemia, mas o que já era ruim antes, né? Dois resgates. Como é que fazer? Abrir mais vagas, mobilizar os prefeitos, como é que vocês têm feito no estado? Olha, essa questão de qualificação das pessoas é o ponto mais sensível. E assumindo aqui que não é fácil, né? Você recapacitar, você trazer uma nova ocupação, uma nova profissão para um adulto, não é fácil. Vamos pensar o seguinte, eu agora, uma mulher de cabelos brancos, resolve fazer curso de alguma língua nova. Vai ser muito difícil, né? Então, mesmo assim, com essa dificuldade, isso não significa que não há trabalho a ser feito. Então, sim, é difícil, mas nós temos condições de oferecer capacitação. Nós temos o Centro Paula Souza, nós temos convênios com o Sistema S, então temos estrutura em São Paulo para fazer esse trabalho. Claro que depende muito do esforço de cada um, mas aquilo que depender da política pública nós estamos fazendo. Um ponto importante para colocar, você falou da questão da geração de vagas, nós temos os postos de atendimento ao trabalhador, né, os PATs, que tem ali uma oferta diária, em média, de 8.000 vagas, muitas vezes, por dia. Muitas vezes a gente não consegue encaminhar pessoas por falta de capacitação. Então, hoje, quer dizer, sempre com o intuito de aprimorar as políticas públicas, porque não existe você ir lá anunciar uma política pública e ir para casa descansar. Você tem que garantir a boa implementação e sempre estar revendo se está adequado, até porque o mercado de trabalho ele é dinâmico. Hoje tem uma falta de professor na área de... Professor não, bom, professor também, né? Tem uma falta de profissionais na área de TI, por exemplo. Não era uma realidade até outro dia, né? Então, o mercado de trabalho vai se ajustando, a gente também tem que ficar revendo as políticas públicas. Mas o ponto é isso, quer dizer, a gente tem muitas vezes vagas, mas pessoas que não têm essa capacitação. Então, a nossa ambição é já dentro do PAT... os nossos profissionais, né, fazerem essa orientação para a pessoa, olha, você quer tal vaga, aliás, existe tal vaga sendo oferecida, olha, tem Universidade Virtual do Estado de São Paulo, tem o Centro Paula Souza, tem as políticas públicas do Estado, por exemplo, Via Rápida, o Bolsa Empreendedor, a gente já encaminhar essas pessoas para esses cursos de capacitação. Eu acho interessante isso, porque às vezes a própria pessoa não tem a iniciativa, não sabe, então, não sabe como é que fazer. Então, o encaminhamento, o direcionamento para essa pessoa é fundamental. Até chegar essa informação em todo mundo que está precisando de emprego, não chega. Infelizmente, é a realidade. Eu queria até aprofundar isso, Zeina. Como é que vocês fazem, você falou alguns mecanismos, de perceber a demanda que se precisa para determinado profissional e criar aquele curso. Como é que vocês fazem isso na prática? Consegue ser rápido? Olha, a gente, claro, existe um trabalho, né, na secretaria, no próprio Paula Souza, de fazer essas sondagens, né, de observar ali as demandas do setor privado. Há muito para se melhorar, né? Então, por exemplo, nós temos uma política pública, aproveito para falar aqui, que se chama Minha Chance, que é justamente para fazer cursos customizados para as empresas, né? Então, a grande empresa faz um convênio com a gente e a gente faz esse casamento entre os cursos que oferecemos e as demandas das empresas. Agora, tem dois pontos aqui para falar para vocês. Esses grupos, né, mais vulneráveis, muitas vezes as pessoas precisam mesmo que você pegue na mão e ajude nesse encaminhamento. Muitas vezes a pessoa fala, eu não tenho condições, eu não vou conseguir acompanhar o curso. Por exemplo, na área de TI, que, né, eu já falei aqui, todos sabemos da falta de profissionais na área de TI. Por incrível que pareça, não quando a gente olha os dados do Paula Souza, as demandas nossas, né? Não não são os cursos mais disputados, né? Você fala, como é possível, né? Então, tem uma remuneração tão alta, tem tanta procura no mercado e não é tão disputado. Por que que acontece? Muitas vezes os nossos jovens acham, olha, eu não vou conseguir acompanhar, é um curso difícil, eu não fui bem em matemática, sei lá, Exatamente. na escola. Então, veja que esse trabalho
de oferecer uma política pública é muito complexo. Então, por exemplo, uma coisa que a gente fala muito, e também vou aproveitar a oportunidade aqui, alunos do ensino médio tomando decisão se vai fazer curso técnico ou não, né? Nós temos o Novotec, que é o curso técnico, metas bastante ambiciosas para os próximos anos. Muitas vezes a gente precisa, né? Seria muito importante a contribuição dos responsáveis, da família, para ajudar os jovens a tomarem essa decisão. Legal, né? A escola também, né, nessa faixa etária, já colocar o próprio professor, gente, quem quiser, existem programas do estado de São Paulo que você pode se inscrever, usa o laboratório aqui do colégio, faz sua inscrição, vai procurar, conversa em casa, leva para o pai, você acha legal esse curso? O que você acha para fazer isso aqui? A escola também puxar isso. Você vê como é importante a comunidade, a sociedade contribuir. Claro que da nossa parte, o que nós fazemos, além dessa orientação, tem um aplicativo, né, para o jovem poder conhecer as carreiras de ensino técnico oferecidas pelo Estado, né, e fazer o seu teste vocacional, ver qual que é aquilo que mais se encaixa. Então, fizemos um aplicativo para isso. Mas, realmente, assim, quanto mais tiver envolvimento dos professores, dos responsáveis, claro que isso ajuda na tomada de decisão. Zeina, eu queria falar sobre o empreendedorismo. Muito se fala do empreendedorismo, principalmente saindo de crises, né? As pessoas perderam o emprego, muitas delas têm as suas habilidades já e, eu vou começar um negócio em casa, né? Só que tem medo, poxa, vou emprestar um dinheiro, como é que o país vai ficar, como é que eu vou pagar? E também puxa um lado de que as pessoas falam, o que você oferece, o setor de serviços gera um salário muito baixo, né? Você não se qualifica, você vai trabalhar num setor de serviço, você não vai ter um salário alto. Então, tem várias críticas também para o setor de serviço de alguns especialistas, mas eu queria falar do empreendedorismo. Como que o Estado está ajudando essas pessoas? Há mesmo linhas de créditos disponíveis? Eu queria que você pudesse comentar sobre isso. Sim, olha, eu posso dizer que quem quer empreender tiver, assim, condições mínimas, vamos dizer assim, não falta crédito para essas pessoas, que é através, né, por meio do Banco do Povo, o microcrédito por meio do Banco do Povo. E a gente associa o crédito com uma capacitação que é para a pessoa ter, assim, noções, né, de administração. Importante colocar isso, ou de gestão de um negócio. Importante colocar isso, que quando a gente olha as pesquisas no Brasil, de mortalidade de empresas, que é natural ser elevada, não é que é baixa não, é natural no mundo todo. Mas quando a gente observa o que acontece no Brasil, muitas vezes está associado à falta de capacitação de quem está empreendendo. A pessoa não sabe bem como fazer, então daí a importância do Sistema S, daí a importância dessas políticas que a gente faz combinando o crédito do Banco do Povo com a capacitação. Para onde que a gente quer caminhar? Quais são os nossos planos? Cada vez mais capacitar nossos agentes de crédito para ajudar essa pessoa, para segurar na mão e falar, olha aqui, vamos juntos, porque não se trata apenas de oferecer crédito. Isso é importante dizer. Não é apenas uma questão de você vai lá e dar dinheiro para a pessoa. As pessoas precisam de ajuda para, né, entender como gerir um negócio, analisar fluxo de caixa, fazer o seu negócio de fato vingar. Gerar emprego, né? E, obviamente, gerar emprego e para si próprio, né? Que a gente está falando muitas vezes o tal do empreendedorismo de necessidade, a pessoa tem ali algum talento, alguma vocação e vê uma oportunidade de crescimento, né? Mas é importante colocar que, olha, se fosse só uma questão de ter linhas de crédito, pode ter certeza que o nosso problema ia ser mais fácil, porque isso é mais fácil para resolver. E não há falta de recursos. O que ocorre mesmo é trazer essas pessoas para que elas consigam explorar esses talentos, essas vocações e, ao mesmo tempo, dar a capacidade de gestão do negócio. Então, temos o Banco do Povo e temos o Bolsa Empreendedor, também nessa linha de ajudar as pessoas a empreenderem. Zeina, vou aproveitar que a senhora é uma pensadora. Em abril deste ano lançou o livro Nós do Brasil, Nossa Herança e Nossas Escolhas. Acho que é um tema central da obra, eu estou lendo aqui no release, diz assim: o país segue preso à armadilha da renda média, saiu da pobreza, mas não consegue ficar rico.
há um esgotamento do modelo econômico brasileiro e, dito isso, é preciso urgente que o próximo presidente, seja ele qual for, faça de fato as reformas que o Brasil precisa, ou a gente vai estar condenado cada vez mais a ficar no atraso. Muito bem, obrigada por citar o livro. Olha, esse conceito de renda média, né, na armadilha da renda média, é um conceito de economistas do Banco Mundial lá em 2006, 2007. E a ideia é que se um país consegue minimamente organizar a estrutura estatal no sentido de cobrar impostos e usar esses recursos para intervir na economia, quer dizer, fazer empresa estatal, construir infraestrutura e proteger alguns setores, você consegue tirar o país da pobreza, né? Você tem que ter um mínimo de organização. Claro que tem países pobres no mundo que não conseguiram ter essa organização. O Brasil conseguiu. A gente construiu isso ao longo do século passado e o Brasil saiu da pobreza. O que acontece é que para dar o salto de um país se tornar rico, esse modelo, ele não funciona, porque com o tempo você vai gerando, quer dizer, o excessivo intervencionismo estatal vai gerando distorções, nem estou falando de corrupção só, estou falando de distorções na alocação, né, na forma como usamos os recursos públicos, vai gerando ineficiências e o salto ele depende do setor privado investir, do setor privado entrar nessa equação e aí ter um salto de produtividade, de PIB, né, de renda gerada. Para o setor privado entrar investindo, precisa ter um ambiente de negócios mais saudável, precisa ter qualidade da educação. Então, por isso, quando a gente olha aí, puxando para o desafio da pasta, né, que são pontos importantes para o governador Rodrigo Garcia, que olha, a gente também tem que cuidar do ambiente de negócios, né? Tem que ter infraestrutura no Estado, quer dizer, daí é uma equação mais complexa. Então, no fundo, o que eu estou querendo dizer é o seguinte: não, de fato, o modelo tradicional de intervenção estatal, o que a experiência mostra é que isso não é suficiente para um país ficar rico, que a gente tem que ter o setor privado entrando e isso exige outro tipo de desenho de política pública, né? Então, cabe ao Estado corrigir distorções, cabe ao Estado garantir qualidade da educação e o setor privado e ambiente de negócio saudável para o setor privado entrar. Olha, o Brasil retomou reformas desde 2016, né? Nós ficamos 10 anos sem fazer reforma, né? 2016 foram retomadas e está seguindo. O que nós precisamos é garantir que não só elas continuem, mas num ritmo mais célere, mais rápido, né? Então, por exemplo, hoje vivemos um quadro que a inflação ainda é elevada, temos taxa de juros de quase 14%, né? Taxa de juros básica do Banco Central, 13,75%, coisas que machucam, né, a economia. Então, tem uma arrumação, vamos dizer assim, para ser feita. Então, é muito importante o próximo presidente, primeiro ano de governo, dar um norte em relação à política econômica, a política dos gastos públicos, fazer essa contenção, mas, sem dúvida, mostrar o plano de voo em termos das reformas estruturais. Ninguém espera que no primeiro ano vá se resolver tudo, não se trata disso. Aliás, nem em 4 anos, mas mostrar o norte. Olha aqui, é para cá que eu vou caminhar, né? São essas reformas que eu vou perseguir. Vou fazer reforma tributária, depois da tributária vou fazer administrativa com tais e tais características. Então, hoje o debate eleitoral não está profundo o suficiente para discutir essas coisas, mas o que se espera é que quem quer que seja o eleito, né, desce do palanque depois da eleição e começa já a mostrar qual é a agenda concretamente, né, para acelerar esse crescimento do Brasil, né? Nós temos quantas pessoas indo embora do país, nós temos a piora dos indicadores sociais, aumento da pobreza, então o país tem pressa. Porque só um acréscimo, porque há umas décadas atrás, o nosso atraso tecnológico, ela vem sido em 5, 6 anos, hoje não existe mais, né? Eu falei aqui na rádio que a China já está ensinando linguagem de programação para as crianças. Aqui a gente ainda chega com o jovem, com analfabetismo
Funcional. Mas ainda mais com a pandemia, piorou tudo, né? Com a pandemia. Exatamente. Piorou tudo. Esse também vale a pena, são temas associados à Secretaria da Educação, mas eu acho que é importante eu colocar isso aqui. Esse investimento em ensino técnico, se bem que o Novotec, né, é da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas tanto faz, mas assim, a preocupação com o aumento do ensino técnico, aí sim, as escolas em tempo integral, né? E o que a gente está observando é que saiu agora a nota, né, do Exame Nacional, né, do IDEB, e o que a gente observa é que estamos conseguindo ter alguma melhora aqui no estado de São Paulo. Então, o quadro é sim, né, desafiador, é muito desafiador. Importante colocar que hoje nós temos um problema de falta uma necessidade de recapacitação dos professores. Então, é importante colocar o esforço que estamos fazendo, por exemplo, por meio da Univesp, da Universidade Virtual. Acabou de sair o resultado do IDEB mostrando que o curso de pedagogia muito bem ranqueado, felizmente, né? Porque estamos formando professores, e um diálogo cada vez mais estreito com as nossas universidades, né? USP, Unicamp e Unesp, para nos ajudarmos nessa tarefa de capacitação continuada, né? Qualificação continuada dos nossos professores. Então, o que eu estou querendo dizer é que, assim, sim, temos consciência do tamanho do desafio, temos diagnóstico dos pontos que são mais sensíveis, que precisamos avançar, e, portanto, essa preocupação com a qualidade do ensino é um foco essencial. Zeina, eu queria que você pudesse colocar para os nossos ouvintes também há críticas que o Estado de São Paulo está perdendo indústrias, né? Como é que a Secretaria de Desenvolvimento Econômico vem atuando nessa questão? Olha, nós temos primeiro que, assim, temos um contexto de guerra fiscal. Não é saudável para o país isso, não é nada saudável. Tanto é que hoje há um grande consenso entre os governadores da necessidade da reforma dos impostos sobre consumo e um apoio à aprovação da reforma tributária de criação do imposto sobre valor agregado, né, que está tramitando no Congresso. Há um grande apoio, porque há um reconhecimento que esse modelo atual, às vezes no curto prazo você vai conseguir atrair uma empresa ou outra, mas no médio e longo prazo isso traz problemas. Bom, claro que uma vez aprovada a reforma tributária, esse combustível para a guerra fiscal, ele também vai secando, o que é importante. Então, o primeiro ponto é esse. Segundo ponto, há sim um esforço de reavaliação da estrutura, né, da política tributária do Estado. Isso já tem sido feito. No que diz respeito à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, nós temos o modelo dos arranjos produtivos, né? Os APLs, e aí a ideia é como ajudar os vários setores, né, presentes no estado de São Paulo a terem ganhos de produtividade, a conseguirem ser mais competitivos. Então, políticas nessa direção. Agora, tem um ponto que eu acho importante comentar aqui com vocês. Fala-se muito dessa questão da indústria. Na verdade, a gente tem um desempenho da indústria nacional, né, que é um baixo desempenho, de fato. Quer dizer, não é uma coisa localizada em São Paulo, né? E temos, de fato, dificuldades, mas importante colocar que quando a gente olha o setor de serviços, principalmente serviços mais sofisticados, ligados à tecnologia, São Paulo está tendo uma performance muito superior ao resto do país. E se a gente analisa qual que é a tendência da economia daqui para frente, é tecnologia, e tecnologia dentro da indústria, eu diria para vocês que o São Paulo está no caminho correto. Então, o setor de serviços tem uma performance muito superior, né? E, de novo, quando a gente olha ali a abertura dos dados, mostra que são justamente setores com maior sofisticação tecnológica. Então, isso é um primeiro passo para a gente também garantir que a indústria vai conseguir se modernizar, porque tem em São Paulo, né, ganhos ou avanços nessa área mais tecnológica que pode ajudar essas empresas a se modernizarem, né, a aumentarem a sua produtividade. Então, o meu olhar é um olhar, olha, tem um caminho aqui que está sendo trilhado, né? Não é que estamos num quadro de estagnação
Né, não, tem muitas boas novidades aí, tem muitas notícias boas quando a gente olha a economia de São Paulo. Criação de vagas mais rápida do que o resto do país, né? E um desenvolvimento importante em algumas áreas específicas. Mas sem perder de vista, é claro, um olhar para a indústria, né? Não podemos perder de vista, principalmente porque algumas regiões de São Paulo têm um papel muito importante nesse setor. Certo, olha, valeu muito a pena conversar com você, Zeina. A gente não tem tanto tempo assim, a gente queria ficar aqui abordando mais assuntos sobre a sua pasta, sobre a economia. Muito legal esse bate-papo. Obrigada por compartilhar essas informações de São Paulo com a gente, por atualizar, né, os nossos ouvintes sobre os programas que acontecem no estado. Obrigada pela entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, até uma próxima. Tá certo. Valeu, Zeina. Obrigada. Muito bacana.